Fala aí, torcedor, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader e, primeiramente, quero agradecer aqueles que me desejaram boa viagem. Vocês viram aí que eu publiquei que eu estava curtindo umas pequenas férias, né? Inclusive, até também pedir desculpa a você inscrito do canal, a você que gosta aqui do conteúdo, pelo fato de eu não ter trazido um vídeo falando do Jair Ventura, nova contratação para o comando técnico do Atlético. Não fiz o vídeo porque eu estava viajando, estava ali em BH, mais precisamente em Betim, né? Estava hospedado ali visitando o parque de Inhotim, né? Aquele parque de museu a céu aberto. Estava visitando lá, fiz algumas visitas. Se você quiser conferir como é que foi a minha visita em Inhotim, pode entrar ali no meu Instagram. Ele vai estar aparecendo aqui, ó. É o mesmo do Threads, aliás, aqui, né? Desculpa. É o mesmo Threads, tá? O mesmo login do Threads. Então, pesquisando dessa forma, você encontra lá e consegue acompanhar, né, as fotinhas que eu vou publicando ali da minha viagem em Inhotim, tá? Primeiramente, eu queria deixar isso primeiro, tá? Para vocês, meus inscritos, meus espectadores que acompanham aqui o canal. Além disso, quero parabenizar isso de coração, de todo o coração. Quero parabenizar você, torcedor do Dragão. Você, um dos quase 7.000 torcedores que foram hoje assistir o jogo entre Atlético e Sampaio Corrêa. Você é um guerreiro, você merece todo o mérito, toda a parabenização e congratulação pelo esforço que você faz em acompanhar um time medíocre, com um futebol medíocre. E assim, também parabenizar, isso eu não posso deixar de fazer, a gente sempre critica quando tem que criticar e parabeniza quando tem que parabenizar, mas parabenizar também o Atlético, a diretoria do Atlético, pela promoção feita, mantida inclusive, né, de R$10. Inclusive peço que a diretoria mantenha isso, tá? Porque se não for desse jeito, o Ascioli vai ficar vazio. E não é nem por questão de valores financeiros, é por questão de simples vontade de assistir o time em campo, né? Pelo que você viu hoje, no empate entre Atlético 2, Sampaio Corrêa 2, a vontade de assistir o time no estádio é bem pequena. A gente vai pelo amor a essa bandeira, a esse escudo, ao amor a esse clube, que é muito maior do que qualquer jogador que está ali vestindo essa camisa. Também quero deixar um parabéns aqui, isso eu quero deixar claro para vocês, que eu parabenizo quando eu acho que tem que parabenizar e eu critico quando tem que criticar. E isso eu também gostaria de parabenizar. Gostaria de parabenizar a diretoria do Atlético, tá? Pelas contratações da janela. Por que eu tô falando isso? Porque a gente sempre reclama que o presidente... A gente que eu falo assim, torcedor de futebol, tá? Em geral. Que a diretoria às vezes é omissa, a diretoria às vezes não faz aquilo que a gente espera deles, né? Isso eu nunca pude reclamar no Atlético Goianiense. O Adson Batista, por mais que ele tenha opiniões e faça declarações que às vezes eu discordo, na parte administrativa eu não tenho como reclamar. Porque não só as contas do Atlético são sanadas, o Atlético paga seus atletas em dia, e o Adson faz, na medida do possível, aquilo de contratação, de trabalho no futebol, para tentar trazer o máximo que ele consegue aqui para o Atlético conseguir desempenhar o seu futebol. E aí ele trouxe Marcos Serrato, volante, ele trouxe o Silas, meio atacante, ele tá trazendo o Matheus Peixoto do Goiás, e provavelmente o Palácios também deve vir do Goiás, que estavam, digamos, encostados lá, né? Ele trouxe de volta o Baralhas, que hoje se mostrou um excelente retorno pro time, eu vou comentar já já. Trouxe o Alex, que é um ótimo zagueiro também, e eu também vou comentar, tá? Antes de você me criticar aí, beleza? Pelos gols. E tá contratando um técnico que já tem experiência em Série A, que é o Jair Ventura. Aí você pode falar pra mim assim: Vitor, você tá louco? Você tá parabenizando o cara por contratar esse bando de bagre pro time, esse bando de jogador que não resolve o jogo, jogadores... Galera, vamos lá. O Atlético Goianiense é um time emergente. A gente não vai conseguir contratar jogadores de elite pra cá, a não ser que o nosso time esteja na elite. Como nós estamos na Série B, o máximo que a gente vai conseguir é trazer jogadores que, numa peneira ali entre aqueles que estão parados em times da Série A, que estão jogando em outros times da Série B, que estão bem em algumas outras equipes de outras séries, o Atlético vai lá e tenta trazer pra ver se consegue no Atlético desempenhar futebol interessante de maneira coletiva entre a equipe e seu time.
E aí, essas contratações não deixam de ser boas tentativas, tá? Assim como o Watson fez no começo do ano, fez no ano passado, que a gente tinha um time com muitas peças boas, mas que não conseguiu ficar na Série A, mas foi muito bem, por exemplo, na Sul-Americana, foi muito bem na Copa do Brasil. O Watson tá trazendo algumas peças para tentar fazer o time, e o melhor que pode numa Série B, com as condições que a gente tem. Eu acho que daria para contratar um melhor técnico, não que o Jair seja um técnico ruim, mas assim, eu esperava um técnico que tivesse um pouco mais de vitória, digamos assim, no seu DNA. Porque o Jair Ventura não tem um DNA de um técnico que faz com que o time proponha o jogo e consiga vencer de maneira convincente. Nunca fez. Os times do Jair Ventura são times recuados que propõem contra-ataques. Não é time de propor jogo. Só você lembrar do 3-0 que o nosso Dragão enfiou no Goiás dentro da Serrinha, quando ele disse que o Goiás deveria propor o jogo. Por aí você tira. Mas beleza, acho que é um técnico ruim pro Atlético? Não, tá? Acho que é um técnico que pode sim desempenhar um bom trabalho se tiver tempo e respaldo da diretoria, tá? Respaldo que eu digo o técnico faz o trabalho dele, o presidente faz o trabalho dele, tá? Não se misturam, não é o presidente indo na frente de uma TV, das câmeras e criticar no técnico que vai resolver alguma coisa na beira do campo, tá? Isso ele tem que fazer lá dentro do CT. Ele reúne com o técnico, passa as impressões dele lá, ele passa as informações que ele tem, tudo que ele quiser conversar lá no CT. Na frente das câmeras tem que ser a opinião dele como um torcedor, se ele quiser dar, né? E separar as coisas, tá? Separar as coisas para não deixar o ambiente tumultuado. Por que eu tô falando tudo isso, galera? Por que eu tô fazendo toda essa introdução antes de falar da análise? Porque tudo isso reflete em campo. Isso mexe com o jogador em campo, tá? O Atlético veio jogar contra o Sampaio Corrêa vindo de uma derrota péssima contra o Guarani. E antes disso, uma sequência absurda de empates. O Atlético, com esse de hoje, tem 10 empates na competição, tá? E assim, a pressão é muito grande. A diretoria faz uma promoção para tentar chamar o torcedor. O time precisa dar uma reação. Peças novas chegaram, um técnico novo chega. Precisa que o ambiente esteja favorável para que eles possam desempenhar o seu trabalho. Não que eles não devam fazer isso, porque ganham bem, tá? Na média aí das profissões que nós temos da população brasileira, um jogador de futebol ganha absurdamente bem. Então eles devem desempenhar um bom papel, independente de tudo isso. Mas isso mexe com o jogador. Então vem para um jogo contra um Sampaio Corrêa, que é um time, com todo respeito a você, torcedor da Bolívia querida, mas é um time tecnicamente fraco. E isso eu falo, nem tô falando assim da boca pra fora, querendo zoar. Não, é só você ver o jogo de hoje, tá? Que o time teve pouquíssimas chances. E nas pouquíssimas chances, pelo menos, ele aproveitou nas falhas do time adversário. Mas não conseguia nem propor o jogo quando tinha a bola. Contra-ataque, esquece. Então, o Sampaio Corrêa tem várias deficiências técnicas. Mesmo assim, conseguiu um empate com 2 gols contra o Atlético. E assim, como é que você consegue fazer um ambiente funcionar com um time que tá dessa forma? Um time que ano passado tava jogando contra Nacional do Uruguai com Luizito Soares em campo e dando show no Serra Dourada com 30 mil pessoas, sabe? Então assim, como é que você consegue essa mudança de paradigma tão grande e balançar a equipe para que ela entenda até onde o Atlético pode chegar e consiga fazer aquilo que deve fazer, sabe? Existe todo esse contexto que eu falei para vocês, tudo isso tem que ser colocado na balança, beleza? E aí, vamos pro jogo, onde o Atlético entrou com o Ronaldo no gol, na zaga o Alex e o Gasal, nas laterais 2 jogadores que não são laterais, porque o Atlético não tem lateral, né? O Tubarão, quase esqueci, o Tubarão do lado direito e o Heron no lado esquerdo. No meio, o Baralhas fazendo sua reestreia pelo Atlético, no meio ali com o Haldney e o Shailon como armador. Na frente, Kelvin, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. E aí, galera, o Atlético ficou com a bola, mas é aquela posse de bola que não funciona, que não dá resultado. O Atlético não consegue propor o jogo, ponto, tá? O Atlético não é time de propor o jogo. Não está com um elenco, não está com uma formação tática, não está com força ofensiva para propor o jogo. Toda a bola ofensiva se concentra do lado que o Kelvin está, porque o Kelvin é o único jogador desse time objetivo.
Apesar de que hoje ele fez, na minha opinião, a sua pior partida com a camisa do Atlético, tá? Errou coisas fundamentais como cruzamentos básicos, passes básicos, tá? Finalizações muito desnecessárias, fora de hora. Algumas, uma ou outra, até que ia legal no gol, mas é porque era o único jogador acionado. Luiz Fernando carece de um apoio da lateral. Você sabe disso. Você, torcedor do Atlético, e você, Adson Batista, sabe disso. Você, conselheiro do Atlético, você que acompanha os treinos do Atlético, vocês sabem que o Luiz Fernando precisa de um apoio na ponta. O Heron não é lateral, ele não sabe apoiar, e mesmo assim conseguiu um dos lances perigosos do primeiro tempo. Uma bola que ele conseguiu chegar na linha de fundo e cruzar para trás. O Shailon estava passando da bola e conseguiu ainda a finalização. E foi só no primeiro tempo, galera, porque depois disso o Atlético teve uma chegada do Sampaio Corrêa, onde o Sampaio conseguiu um escanteio, cruzamento no escanteio, né, escanteio cobrado, bola, casquinha no primeiro pau, finalização no segundo pau, gol do Sampaio Corrêa. Pouco tempo depois, teve uma jogada ofensiva do Atlético, onde o Baralhas esbarra no juiz. E não, eu não vou passar pano pro Baralhas, tá? Porque pra mim, o erro não foi do juiz, o erro foi do Baralhas, tá? Você pode culpar o juiz, pode falar que o juiz podia ter saído pra um lado, saído pro outro. Mas o Baralhas, ele tá visualizando a bola e o juiz tá do lado dele. Ele podia ter feito um outro movimento, podia ter feito qualquer outra coisa. Não é responsabilidade do juiz o segundo gol, porque apesar do Baralhas ter trombado, o contra-ataque do Sampaio Corrêa praticamente não deu em nada. E aí teve um escanteio, e aí acabou a jogada causada pelo juiz, tá? Porque o escanteio poderia sair de qualquer lance. E aí você pode falar assim, você tá criticando o time, o juiz é um FDP, esse juiz aí, ele ocasionou o escanteio. Galera, pelo amor de Deus, vamos entender o seguinte, o time tem problemas graves na defesa, e não é juiz que vai resolver o problema. O Baralhas podia ter finalizado pra gol ali, a bola poderia ter sido um gol, como poderia também não ter sido, e aí o lance seguiria e teria um escanteio. E nesse escanteio, o Atlético não consegue marcar o primeiro pau, a bola resvala de novo e outro jogador desvia pra dentro do gol de novo. O Atlético tomou 2 gols iguais e tava 2-0 para o Sampaio Corrêa no primeiro tempo. Na hora, quando aconteceu o gol, eu até pensei com relação ao juiz, sabe? Eu falei, pô, o juizão atrapalhou ali, causou escanteio. Mas, sinceramente, a falha é defensiva. A falha não é do juiz. A falha não é... o gol não foi causado por aquilo. O gol foi causado por falha defensiva. Falha de marcação numa bola de cruzamento da área. Coisa que o Atlético tem falhas desde 2021. E não conserta com nenhum técnico. Nem com a comissão permanente. É o mesmo problema sempre. E aí, 2-0 vai pro intervalo. Aqueles 7 mil torcedores vaiam merecidamente o Dragão. E segundo tempo começa com algumas substituições, né? A gente teve ali, por exemplo, a entrada do Silas. Teve uma substituição muito interessante do Jair, na minha opinião, que foi a entrada do Guilherme no lugar do Gasal. O Heron foi recuado foi recuado ali pra zaga, não é? E teve também a substituição do Haldner, que fez um péssimo primeiro tempo também. Entrou o Silas. Só que o Silas, ele é um meio atacante. Para o time jogar com meio atacante, tem que jogar pelo menos num 4-4-2. Ou esse meio atacante vai ter que cair para algum outro lado, né? E não é o caso. O Atlético manteve o 4-3-3 com o Silas pelo meio. O Silas meio que batia a cabeça ali com o Shailon, né? Ele ficava meio deslocado no meio e praticamente não participou do jogo. E quando tinha a bola, até tinha um passe em qualidade. Conseguia fazer alguma coisinha, mas pouco participou, porque estava perdido em campo. Com essa formação que o Atlético ficou, deveria ter ido para um 4-4-2, para o Silas encostar ali no Gustavo Coutinho, coisa que só aconteceu no final do jogo, tá? Aí, posteriormente, teve o Kelvin saindo para a entrada do Ayrton, que novamente, muito apagado, não consegue criar, não consegue tentar nada, não cruza a bola direito, não faz nada, na realidade. Entra para dar números, né? Pra manter os 11 em campo. Porque, sinceramente, não sei porque ainda estão insistindo com o Ayrton. Espero que o Jair Ventura entenda a fase do Ayrton, o quanto ela é ruim, e a gente pense em outras soluções, como, por exemplo, o Silas entrando ali pelo lado direito, mesmo ele não sendo um ponta, né? Da mesma forma que foi o primeiro tempo, todas as jogadas ofensivas, enquanto o Kelvin estava em campo, se concentraram no Kelvin. Inclusive ele conseguiu uma finalização ali de fora da área, que teve uma defesa do goleiro, né, do Sampaio Corrêa. Ele bateu roupa, o goleiro do Sampaio Corrêa, quase ainda o Coutinho conseguiu empurrar a bola, né, para as redes, mas o zagueiro tirou. E pouco depois que entrou o Guilherme, que estava apoiando na lateral ali, nas subidas ofensivas, o Kelvin saiu.
E aí, quando sai o Kelvin, a única solução que o Atlético tem é bola cruzada na área, é o que resta. O Atlético não tem criação pelo meio. Toda vez que a bola vai pelo meio, a zaga sobressai. A zaga de qualquer time, seja o que for, sobressai. Então, o Atlético fica à mercê de cruzamento na área e seja o que Deus quiser. O Deus nos acuda, impera na área adversária, até que a bola consiga ser empurrada pro gol. Todos os últimos jogos foram dessa forma, tá? Todos. Os empates, onde a gente correu atrás no último lance, todos foram assim, beleza? Sampaio Corrêa, Tombense, enfim, Novo Horizontino, todos. É o bom meu boi na área e seja o que Deus quiser. Não tem criação. O Shailon não está conseguindo criar. Por mais que ele tenha dado as 2 assistências para as 2 cabeçadas do Gustavo Coutinho, que graças a Deus conseguiu empurrar a bola para as redes e evitou uma derrota vexatória no Ascioli, o Shailon só cria quando faz cruzamento. Ele não consegue, por exemplo, pegar a bola de frente pro gol adversário e fazer um toque pra frente. Quando ele recebe a bola, ele gira de costas e toca pra trás. Teve uma jogada, inclusive, muito interessante pra analisar isso, pra você entender isso, que foi quando ele recebeu a bola e teve que correr até o goleiro, porque ele não conseguia fazer a jogada pra frente. Quase ele perde a bola, inclusive, né? E aí o Atlético, no Bumba Meu Boi, consegue o primeiro gol ali por volta dos seus 30 e poucos minutos, quase 40, num cruzamento do Shailon, cabeçada do Gustavo Coutinho, aproveitando que o Sampaio Corrêa simplesmente abdicou de jogar no segundo tempo. E detalhe, no segundo tempo, o Sampaio Corrêa teve 2 contra-ataques que seriam claríssimos para qualquer outro clube fechar a conta e passar a régua, tá? Finalização de frente pro Ronaldo, com uma falha defensiva do Alex. E teve também um toque pra trás do próprio Baralhas. Que droga, apagou. Um toque pra trás do próprio Baralhas, que tocou pra trás e quase acaba com o nosso resto do dia, porque o Heron e o Alex, tão distantes que ficam, não conseguiram chegar no toque e o adversário recuperou a bola. A sorte é que o Sampaio Corrêa não tinha qualidade técnica pra conseguir esse terceiro gol. Porque senão, galera, o vexame teria sido muito maior. O 3-0 teria acontecido naquele contra-ataque com, se não me engano, foi o Ítalo, que finalizou de frente ao Ronaldo. E o Ronaldo, num espacate perfeito, conseguiu fazer a defesa. Só uma coisa. Não acho falha nenhum dos gols que o Atlético levou do próprio Ronaldo. O segundo gol eu acho até que talvez fosse defensável. Mas a falha defensiva é tão grotesca que eu não consigo culpar o goleiro. Entende? É complicado você culpar o goleiro quando a zaga deixa o time adversário finalizar do jeito que eles quiserem. Mas beleza. O Atlético consegue seu primeiro gol, vai pro Deus nos acuda, né? E aí começa a empilhar jogadores ofensivos. Inclusive entrou o Marcos Serrato no segundo tempo, né? Ali no meio. E o Atlético, aos trancos e barrancos, novamente no cruzamento do Shailon, consegue um novo empate. E números finais, 2-2 dentro do Ascioli, que estava empurrando o Atlético, que foi para apoiar o time. E no primeiro jogo do Jair Ventura, ele sai com um empate. Claro que não tem como avaliar o trabalho do Jair Ventura no primeiro jogo, mas eu vejo que, por exemplo, ele teve a ousadia, vamos dizer assim, né, comparado com outros técnicos que passaram pelo Atlético, de colocar um garoto da base ali na lateral, no caso o Guilherme. E eu acho que isso deveria acontecer mais, tá? Nós estamos precisando da base agora, principalmente nas laterais. Cara, o Luan Salles foi vendido, né? Saiu do Atlético, mas a gente precisava do Luan Salles, não tem outro lateral. Cadê o Renan? O Ramon, que fica ali na lateral. Eu sempre confundo se é Renan ou se é Ramon. Enfim, cadê ele ali na lateral? Precisava do cara. Precisava de um lateral ali, porque o Bruno Tubarão, por mais que ele não tenha feito um jogo ruim como lateral, tá? Ele fez um jogo defensivamente até satisfatório pra quem tá sendo improvisado na lateral. Afinal, ele é um meio atacante também. Mas ele não consegue apoiar ofensivamente, ele é fraco ofensivamente. O que é engraçado, porque ele é um meio atacante, né? Mas ele é fraco ofensivamente. E aí, cara, é problemático você ter um time que não tem um apoio de lateral. O lateral não sobe, o lateral não apoia. O Heron, esquece, ele não é lateral. Então, graças a Deus, entrou o Guilherme, espero que seja mantido. Porque o Guilherme na lateral, a gente tem um jovem com força ofensiva para apoiar na frente e velocidade para voltar e buscar na defesa, recompor, né, a defesa. Com o Heron a gente não tem nenhuma das duas coisas. Ele é lento, tanto para recomposição quanto para ataque. E no ataque, meu filho, ele é o Heron, ele é um zagueiro, sabe? Ele erra, ele falha, é natural. Porque ele é um zagueiro improvisado. E a gente precisa das laterais, sabe? Eu parabenizei as contratações do Atlético, porque achei sim boas contratações. Mas ficou faltando contratar lateral, cara. Lateral!
O Rodrigo Soares tá quebrado, não sei quando volta. Bruno Tubarão não é lateral. O Jefferson foi embora pro Vasco. Foi embora pro Vasco, graças a Deus. Mas não tem outro pra substituir, sabe? O Heron não é lateral. E aí a gente fica desse jeito, o time, sabe, precisando desses jogadores que sabem fazer as funções que são propostas e não fazem. O Baralhas, cara, foi uma belíssima reapresentação pra mim do Baralhas, tá? Por mais que ele tenha levado um cartão amarelo ali por uma reclamação boba, afinal, não foi nada, né? Ele tava reclamando de uma mão que nunca existiu naquele lance. Eu achei um jogador diferenciado em campo, porque ele não só demonstrou tempo de bola e recuperação muito acima dos outros volantes, né? De Haldney, de Renato, de qualquer outra coisa que você queira colocar ali no meio. Como eu achei ele um jogador agudo. Um jogador que pega a bola, ele toma uma decisão rápido e ofensiva. Seja um lançamento, seja um passe ali pra frente, até finalização no gol ele tentou. Então, assim, um jogador participativo no meio, sabe? Como a gente teve antigamente, o Marlon Freitas. Só que o Marlon Freitas eu achava ele lento. O Baralhas, pelo menos, ele é veloz, tem uma certa velocidade, né? Estreou bem, pena que o time não venceu, porque se fosse pela determinação que eu vi dele em campo, o Atlético merecia a vitória. Claro, como repetindo, se fosse pela determinação do Baralhas. Porque pelo futebol apresentado, Jair Ventura, você vai ter muito trabalho, mas muito, pra tirar leite de pedra desses jogadores. O time precisa ficar mais compacto. Se ele continuar espaçado desse jeito, apelando toda hora para lançamento nas costas da zaga, implorando pro Kelvin fazer um milagre na ponta, a gente não vai conseguir sair do lugar nesse campeonato. 10 empates, cara. É o Atlético empatense nesse campeonato da Série B. Então, Jair Ventura, desejo pra você toda a sorte do mundo, cara. Eu gostei do que você tentou fazer, tá? Nesse jogo a partir do segundo tempo. Você tem uma declaração, inclusive, falando que não deveria mexer no padrão do time do jeito que estava antes. Pelo amor de Deus, mexe no time, porque o jeito que estava não tá funcionando. Espero que o primeiro tempo desse jogo tenha deixado claro pra você que esse time, do padrão que tava, não funciona. Você quer implantar um time retrancado pra sair no contra-ataque? Que seja, faça isso. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, pelo menos você dê um padrão pro time. Porque em 18 rodadas do primeiro turno, o Atlético Goianiense não tem padrão de jogo. Beleza? Segundo tempo a gente empatou num Deus nos acuda? Sim, mas o cara pelo menos tentou botar o time pra frente. Atabalhoado? Sim, mas porque as peças também não ajudam, né? E assim, diferente do Valentim, do Mozart, que enfiava atacante de qualquer jeito, ele entrou com um volante que tem um bom passe, ele colocou o meio atacante ali pra tentar buscar a bola atrás, mesmo que não tenha funcionado, né? Ele tirou um lateral que tava improvisado, colocou um jogador da base, né? E recuou esse lateral pra poder fazer a defesa. E tantas outras substituições, que coisas que a gente não viu no Valentim, no Mozart. Então eu torço muito pro seu trabalho dar certo, senhor Jair Ventura, porque o senhor tem tudo para fazer um bom trabalho no Atlético, se as peças puderem cooperar com o senhor, né? O Watson fez a parte dele, trouxe os jogadores que conseguiu. Ainda espero poder, por exemplo, contar com algum outro lateral aí, porque nós estamos precisando demais. Mas tá fazendo o que pode. São os melhores jogadores que poderia trazer? Não sei. São jogadores que eu gostaria que trouxesse? Provavelmente não. Principalmente os do Goiás lá, que eu acho que não são boas peças. Mas é o que a gente tem pra hoje. É o que dá pra trazer no momento, né? É o que o Atlético conseguiu fazer nesse momento, com o seu financeiro, com o seu momento esportivo, momento futebolístico, que tá na Série B, né? É o que dá pra fazer por enquanto. E o Atlético vai ter que correr atrás do prejuízo nesse segundo turno. Começou mal, mas começou do começo. Pelo menos não perdeu, tá? Eu vou olhar nesse ponto até mesmo um pouco o copo meio cheio, porque foi o primeiro jogo do técnico recém-contratado. Eu vou dar tempo pra ver se o trabalho funciona e se essas peças que o Adson trouxe conseguem entregar mais do que a gente vinha entregando nos últimos 18 turnos que vivemos. Na verdade, 19, né? Porque nós começamos agora o segundo turno, mais ou menos. Esperar que venha coisas melhores, né? Pro restante do ano. Essa é a minha análise. Se você curtiu, deixe seu curtir aqui embaixo. Se não curtiu, também pode deixar o joinha reverso, mas deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Dizendo a sua opinião, se inscreve no canal e marca o sininho para acompanhar as notificações. Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço do torcedor atleticano.